o teu culto, aqui está, Senhor, diante de ti a tua igreja, a tua noiva. Somos teus, Senhor, a casa é tua, o Senhor já se manifestou, o Senhor já falou, o Senhor já trabalhou. Pai, mas nós cremos que o Senhor ainda tem algo mais para nós nessa noite, uma palavra, um alimento. E eu peço a Ti, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, que seja o Senhor a falar, Senhor, em cada coração nessa noite, que seja o Senhor a nos ministrar, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, e que a Tua palavra, Senhor, venha surtir o efeito necessário em cada vida, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória. Eu confesso que eu estou fugindo desse texto há um tempo. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Amém? Nós estamos num propósito aí, ministrações falando sobre mulheres inabaláveis. Amém? E eu já falei isso aqui há um tempo atrás. Esse texto é um texto que eu já li algumas vezes nos meus devocionais. É um texto que me confronta. É um texto que me ministra. E há um tempo Deus tem trabalhado, germinado isso no meu coração, essa palavra. E eu creio que esse é o dia que o Senhor tem para nós. Amém? Para nos ministrar nesse texto. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios 31. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, versículo 10, diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. Amém? Pode se assentar, adorando ao Senhor. Eu sei que esse culto não é um culto exclusivo para mulheres, amém? Nós temos muitos homens aqui. E eu creio que Deus, Ele tem um direcionamento, eu creio que Deus, Ele tem alguns ensinos para nós através desse texto. E esse texto, ele fala de uma mulher que não tem nome, uma mulher que não tem etnia, uma mulher que não tem um contexto sobre de onde ela vem, quem são os seus pais, mas é uma mulher que nos ensina. E hoje o mundo, ele vem trazendo para nós, mulheres, ensinando sobre independência, sobre insubmissão, sobre sermos donas do nosso nariz. E eu sei que existiram muitas situações no mundo contra as mulheres. Eu sei que existiram muitas situações onde mulheres sofreram abusos. E eu não estou romantizando isso, não é isso. Mas o Senhor, Ele tem na sua palavra, que é perfeita, medidas, ensinamentos e direcionamentos para nós. E quando eu comecei a estudar sobre esse texto, eu confesso que eu briguei muito com Deus. Porque eu falava: Senhor, parece que é tudo para nós, parece que é tudo a gente que tem que fazer, parece que toda a nossa responsabilidade, tudo a gente que tem que fazer, a mulher virtuosa de Provérbios 31, meu Deus, que mulher é essa? Porque ela faz, ela vai, ela acontece, parece que ela não se cansa. E aí eu comecei a brigar com Deus sobre esse texto. Eu falei: e os homens, Senhor? O que sobra para eles? Tudo parece que é para a gente. Mas o Senhor, Ele nos capacita e nos habilita para aquilo que Ele quer que nós sejamos e que nós façamos. Se Ele nos deu um direcionamento, se Ele nos deu condutas para nós agirmos, Ele nos capacita para exercermos isso. Se Deus nos deu esse direcionamento em Sua palavra, essa medida para nós, Ele vai nos capacitar para isso. E eu creio que, na verdade, Ele já nos capacitou. Porque a mulher, ela foi formada, ela foi gerada com características muito diferentes do homem. E por mais que você olhe para você e você fale: Gi, mas eu sou muito diferente da mulher de Provérbios 31. Talvez você olhe para você e se fale: eu sou preguiçosa. Talvez você olhe para você: eu sou ríspida, eu não sou doce. Mas mesmo assim, se você olhar na tua essência, você tem, Deus já te colocou, Deus já te fez diferente do homem.
E hoje não é um dia onde... Eu sei que não é um culto exclusivo para mulheres. Eu sei que nós não estamos aqui somente em mulheres. Eu sei que homens estão aqui. E eu vou pedir licença para vocês, homens, para eu falar um pouquinho com as mulheres hoje. Para eu falar um pouquinho sobre nós. E eu sei que Deus vai preparar um dia também para Deus trazer algo diferente para vocês. E a nossa conduta, esse tempo que nós estamos sendo ministrados, fala de mulheres inabaláveis. Mas o que Deus me ministrou é sobre uma mulher com uma conduta inabalável. Uma conduta diferenciada. Como eu falei, é uma mulher que ela não tem nome, ela não tem etnia, ela não tem origem descrita na Bíblia. Vocês me perdoem a minha ignorância. Talvez algum estudioso, algum historiador saiba quem é essa mulher descrita. Mas nesse texto a gente não tem aqui nenhum descritivo de quem ela é. Talvez Deus deixou assim para que eu consiga me ver nessa mulher. Para que você consiga se enxergar nessa mulher, para que a gente consiga se encaixar nessa mulher de Provérbios 31. E o texto começa, quando começa a falar dessa mulher, diz que ela é virtuosa e que o seu valor ultrapassa o das mais finas joias. A palavra virtuosa significa que tem o hábito de praticar o bem, que tem virtudes, cuja inspiração é pautada pela virtude, cheia de energia, que produz o efeito desejado e de grande beleza. Hoje, se nós olharmos nas redes sociais, existe muita coisa para nós mulheres nos compararmos. E os homens também, e as jovens também. Só que essa mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher diferenciada. A mulher que o Senhor nos chamou para ser. No versículo 11 diz: o seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. É uma mulher em que o marido consegue confiar até mesmo os seus bens, até mesmo os bens da sua casa. Eu trabalho com muitas mulheres trabalhando nessa área de estética, de beleza, há 15 anos. Trabalhei com muitas mulheres, tive experiência de ser ministrada por muitas mulheres diferentes desde que eu me acheguei a Jesus. E eu lembro que eu ouvia histórias de mulheres dizerem que compravam coisas escondido do marido. Chegava em casa, jogava fora a caixa de sapato. Colocava o sapato novo na sapateira antes de entrar em casa. E quando calçava o sapato, o marido perguntava, dizia: imagina, é novo, isso aqui tenho há 5 anos. Como que ainda põe a culpa no marido? Você nunca viu esse sapato, você não repara em mim, tá vendo? Como você não repara em mim? Mulheres que contavam esse tipo de coisa e falavam: a gente tem que fazer assim, senão a gente toma briga, toma bronca do marido. E o Senhor, Ele trouxe aqui para nós um vislumbre de uma mulher diferente. Uma mulher em que o marido tem plena confiança. Plena é plenitude, é confiança inteira e perfeita na sua esposa. Ele confia os seus bens a ela. É uma mulher que não gasta com futilidade, com frivolidades. É uma mulher que ela não é egoísta, mas que ela pensa no bem maior da sua casa. Ela pensa no seu esposo, ela pensa nos seus filhos, ela pensa no que é o melhor para dentro da sua casa. E por conta disso, a miséria jamais chegará à sua casa. Ah, mas eu trabalho para isso, o dinheiro é meu, só eu sei o que eu passo na minha empresa. Mas a Bíblia diz para nós que a nossa medida é diferente. Se nós olharmos em Números 30:10, Números 30:10 diz que até as nossas ofertas passam pelo crivo, pela autorização dos nossos esposos. Em Números 30:10 diz: se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento ou compromisso, e se o seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos que ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será o seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular, assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram dos seus lábios manterá a sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento destes votos e juramentos, e o Senhor a livrará.
olha a autoridade do marido sobre a esposa. E quando eu aprendi sobre isso, foi algo diferente na minha vida, porque eu era aquela que queria fazer, até mesmo na oferta, ofertava e depois contava com meu marido. Eu sei que tem situações onde às vezes é uma oferta diferente, que a gente faz ali, que é uma oferta simples, que já está de comum acordo entre os dois. Mas quando é uma oferta diferenciada, eu tenho hoje o cuidado de falar com meu esposo, para que ele me abençoe naquela oferta. Mesmo que aquela oferta veio proveniente da porta que Deus abriu para mim no meu trabalho. Então olha a responsabilidade que o marido tem. A autoridade, mas também o compromisso que ele tem. Essa esposa, versículo 12, Provérbios 31, versículo 12. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. A palavra diz sempre. Não só quando eu estou feliz, não só quando eu estou animada, não só quando eu não estou de TPM, não só quando as minhas expectativas foram alcançadas, mas sempre o bem. A palavra é sempre o bem, não só quando a gente é agradada. Eu conheci mulheres que me ministravam, inclusive, que diziam que deixava o marido de castigo, se vocês me entendem, de castigo, amém? Deixava o marido de castigo quando ele não fazia o que ela queria, até que ele fizesse o que ela queria. Se o marido não pregasse um quadro na parede, ele ficava de castigo. Se o marido não comprasse o que ela queria, da marca que ela queria, na hora que ela queria, o marido ficava de castigo. E eu recebia esse tipo de exemplo e esse tipo de direcionamento dessa pessoa. Então, cuidado com os conselhos. A nossa referência sempre deve ser a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 7,3 diz, o marido deve cumprir, 1 Coríntios 7,3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa e da mesma forma a esposa com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Provérbios 31, 13. Essa mulher, ela continua nos ensinando. Ela escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. A palavra diz que ela trabalha com alegria. Que desafio para nós. Ela trabalha com alegria, não com murmuração, não com reclamação, não batendo as coisas, batendo as panelas, batendo as portas, cansada, querendo chamar atenção para receber algum tipo de ajuda. Ela entende o seu propósito dentro da sua casa. Ela tem satisfação no servir. Se nós olharmos, o Senhor chama os homens também para servir. Nós somos servos. E essa mulher de Provérbios 31, ela ensina que ela aprendeu o propósito de servir. A roupa para lavar não é peso, a comida para fazer não é peso, a louça para lavar não é peso, mas ela serve com alegria e satisfação dentro da sua casa. Provérbios 31, 14 diz, como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Ela busca o melhor para a sua casa, ela serve com o melhor. Talvez até essa mulher trabalhava fora. E a Bíblia diz que ela não tem preguiça de ir longe se for necessário para trazer o melhor. Eu ouvi casos de mulheres que não querem ajudar em casa os seus esposos. Mulheres que escondem o valor que recebem. Eu tinha uma conhecida que trabalhava comigo que ela falava, eu aprendi com a minha mãe que eu não posso mostrar para o meu marido quanto eu recebo, senão ele não pode saber que o dinheiro tem que ser meu para eu usar comigo. Amém. Nós mulheres não devemos ocupar o lugar que são dos nossos esposos, amém? De provedores, de autoridade, mas em momentos pontuais de uma necessidade, nós somos chamadas a ser o quê? Ajudadoras.
Nós somos ajudadoras no momento pontual de dificuldade. Provérbios 31:15 diz: antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos da casa e dar ordem às suas colaboradoras. Ela desperta cedo. Ela acorda cedo, ela acorda disposta. Essa mulher é uma mulher que tem boa disposição para levantar cedo, para preparar o que é necessário. E ela dá ordem às suas colaboradoras. Dessa parte eu tomei posse, em nome de Jesus, das minhas colaboradoras. Em nome de Jesus. Eu recebo essa parte na minha vida. Eu tomo posse. Ela tem disposição para dar o direcionamento, para acordar cedo. Ela não tem preguiça, ela não faz corpo mole. Ela está disposta a servir, a fazer o que é necessário. Ela entende o seu propósito dentro da sua casa. Provérbios 31:16, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Planta nessas terras a sua própria vinha. Ela é empreendedora, essa mulher de Provérbios 31. Ela sabe onde investir o seu salário, sua renda. Ela planta a própria vinha, tem sabedoria para fazer a avaliação correta e tem renda para investir. Ela não é imprudente com o seu dinheiro. Ela não é imprudente com aquilo que chega nas suas mãos. Ela não é egoísta, ela não usa apenas a seu próprio favor. Mas ela se dedica em fazer aquilo render, a prosperar o talento que chegou na mão dela. Provérbios 31:17, dedica-se com prazer, seus braços são fortes e vigorosos, ela tem prazer no seu trabalho. Dedicação significa entrega e sacrifício. Provérbios 31:18, administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Ela tem sabedoria para administrar os seus negócios. E os negócios produzem lucro, são prósperos. Eu recebo isso também em nome de Jesus. E a palavra diz que tarde da noite a sua lâmpada não se apaga. Ela não tem indisposição tarde da noite. Ela não tem desculpas que está cansada. Ela não inventa uma dor de cabeça só para dormir mais cedo. Mas a sua lâmpada não se apaga. Ela tem disposição. Irmãos, eu falei para vocês que esse texto me confrontava, porque eu falava, gente, olha tanto de coisa que essa mulher faz. E eu acredito que se Deus colocou até hoje de manhã, eu estava em confronto, em luta com o Senhor, eu falei, Senhor, será que é essa a palavra mesmo? Porque não vai ter só mulheres lá. O que o Senhor quer falar para nós? Parece tão difícil, parece tão pesado, parece tão árduo, parece tanta coisa que essa mulher precisa fazer, parece que um dia é tão corrido, parece que ela não se cansa. E eu olho para mim e eu falo, Senhor, eu me sinto cansado, às vezes parece que é pesado, parece que a gente tem tantos compromissos, tantas responsabilidades, tantas coisas. Mas eu creio que o Senhor, Ele colocou essa mulher na Bíblia diante de nós, para que nós pudéssemos cada um aprender a sua medida necessária, cada um pegar o seu versículo naquilo que precisa ser ajustado dentro da sua vida e dentro da sua casa. E quando a pastora começou a falar aqui sobre o mês de abril, o mês de ajuste, o mês ali do ajustar do Senhor, que Deus iria fazer esses ajustes na nossa vida, eu creio que esse texto ele vem não para trazer um peso para nós mulheres, e nem para tirar a responsabilidade dos homens daquilo que eles têm que fazer, porque a medida dos homens é alta. A Bíblia chamou os homens para serem o cabeça, serem autoridade, mas eles têm que dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Olha o tamanho do peso, da responsabilidade que esses homens carregam. Porque não é fácil. Olha como Jesus amou a igreja. Como que Jesus amou a igreja? Como que Jesus amou a sua noiva? Olha como Deus compara o marido, como ele deve cuidar da sua esposa. Da mesma maneira que Jesus cuidou e cuida da sua noiva até hoje. Então eu entendo que esse texto ele não vem para tirar a responsabilidade dos homens e colocar tudo sobre os nossos ombros. Mas é para nos dar uma visão de uma mulher que era diferente.
e nos ensinar a cada dia um pouquinho mais a fazer um pouquinho melhor na nossa vida. No versículo 19 diz: com talento e delicadeza, ela prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Tem talento e delicadeza, ela é feminina, ela é delicada, ela é meiga, ela é branda. Delicadeza fala de atitude meiga e branda, ela não é ríspida e nem grosseira. Ah, Gi, mas eu sou meio ogra. Eu sou assim mesmo, eu sou espalhafatosa, eu sou escandalosa, eu sou autoritária. Deus, Ele deu para a mulher a doçura. Nós carregamos isso dentro de nós. Está no nosso DNA. O Senhor implantou isso em nós. Versículo 20. Coopera com os pobres e necessitados. Essa mulher, ela tem um coração abençoador. Ela se compadece, ela tem empatia, ela ama o próximo, ela não é egoísta, mas ela serve com os seus bens aquele que precisa de algo que está do seu lado. Versículo 21, quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em casa têm agasalho para vestir. Essa mulher é prevenida. Ela é precavida, ela não se preocupa, porque quando chega o inverno, ela já tem tudo preparado, ela é prudente. Ela não é pega de surpresa nas situações difíceis que chegam na sua vida. Ela se antecipa a problemas que podem acontecer. Ela cobre as possibilidades de coisas erradas que podem acontecer, ela está preparada. Versículo 22, tece cobertas para a sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Essa mulher, ela cuida do seu leito. E ela preocupa em se vestir bem. Não de qualquer maneira, mas com decência. 1 Timóteo 2,9 diz. 1 Timóteo 2,9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Ela se veste bem para o esposo em casa. E se veste com decência na rua. É uma mulher diferenciada. Provérbios 31, 23. Nas assembleias, à porta da cidade, onde o seu marido toma assento entre as autoridades, ele é respeitado. Essa mulher não expõe o seu marido à vergonha. Ela não o trata mal em público. A sua conduta, a sua modéstia, a sua vestimenta, o seu jeito de falar, o seu tom de voz não envergonha o seu esposo. E essa mulher de Provérbios 31 não é só uma mulher, não é só um ensino para quem é casada. É um ensino para as meninas que são ainda jovens, que ainda não se casaram. É um ensino para alguém que talvez não vai se casar mais, talvez decidiu por não se casar mais. É para alguém que é sozinha, é alguém que é solteira. É um ensino de conduta, de como a gente se comportar com os nossos familiares. É um ensino de conduta, de como a gente se comportar nos lugares onde a gente entra, no nosso trabalho, para fazer a diferença. Provérbios 21, 9 diz, Provérbios 21, 9. É melhor morar só no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Essa mulher não trata o esposo mal. Ela não tira a autoridade do seu esposo e é por isso que ele é bem visto diante das autoridades e é respeitado. Ele se assenta entre as autoridades. Versículo 24 de Provérbios 31. Ela produz roupas de linho e as vende, fornece cintos, couros aos comerciantes. Ela é produtiva, ela não gasta os seus dias sem produzir algo. Nós estamos em uma época onde nós somos bombardeados com muitas coisas. Redes sociais, internet. E se a gente não tomar cuidado, homens e mulheres, nós passamos os nossos dias sem produzir nada.
Nós passamos os nossos dias rolando a tela de um celular, sem produzir nada de útil, sem fazer nada que seja proveitoso para nós ou para outra pessoa. E aí a gente passa aquele dia, não fez nada, fica cansado, porque aquilo é um monte de bombardeio de informação na sua mente, deixa a sua mente cansada. Você fica cansado de não ter feito nada, não produziu nada, não mudou, não saiu do lugar, não conquistou nada, não abençoou a vida de ninguém. E essa mulher, ela era produtiva, mas naquela época não tinha internet mesmo. E será que não é melhor nós cortarmos? Tinha vizinha, provavelmente tinha fofoca, tinha rodinha de conversa, porque se a gente vê Salmos 1 que fala bem-aventurado, quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda do escarnecedor. Então não tinha internet, mas tinha as conversações, né? Então se a gente não tomar cuidado, a gente não produz. Isso para homens e para mulheres. A gente não produz. E aí talvez você está numa situação que você não sai do lugar, que você queria viver algo diferente, que você queria fazer algo diferente, que você queria aprender algo diferente, trabalhar com algo diferente, mas você não produz, você não muda, porque você simplesmente não faz algo produtivo, não faz nada para mudar. Mas essa mulher nos ensina que ela ocupava o seu tempo com coisas produtivas. Versículo 25. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. Ela é otimista em relação ao futuro. Força e dignidade, não é uma mulher fraca, vitimista. Ela é forte. Eu não estou falando de situações que às vezes nos abalam, nos tiram as estruturas. Eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente não está bem, que a gente se sente fraca, que a gente se sente pequena, que a gente se sente incapaz, que a gente parece que as coisas não fluem na nossa vida. Eu sei que tem momentos em que a gente queria estar dentro de uma caverna. Mas o segredo é não permanecer dessa forma. Eu aprendi que o deserto ele não é morada, ele é apenas uma passagem. Ele é só um caminho, uma trajetória para você chegar a um lugar diferente. Dignidade fala sobre qualidade moral que traz respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Essas são as suas melhores roupas, a força e a dignidade. E ela é otimista em relação ao futuro, ela não é pessimista, ela não pensa o pior, ela não pensa que vai dar tudo de errado, ela pensa sempre o melhor, ela tem fé de que as coisas vão mudar. Ela é uma mulher inabalável, porque mesmo que as situações estejam difíceis, ela é otimista. Se essa palavra está aqui, significa que não acontecia tudo a mil maravilhas para essa mulher. Essa mulher tinha problemas. Essa mulher não fazia isso aqui porque tudo era bom para ela, porque tudo dava certo. Essa mulher, ela fazia mesmo independente do que acontecesse com ela, ela decidia permanecer fazendo o que era necessário. Ela era uma mulher inabalável, com uma conduta inabalável, e ela não se baseava na atitude do outro para ter uma atitude diferenciada. Ela decidiu obedecer aquilo que o Senhor tinha para ela, para ser o que ela deveria ser. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. Independente daquilo que o outro me faz, independente daquilo que eu recebo. Eu já falei que eu não estou romantizando situações difíceis que mulheres podem passar. Eu sei que tem situações em que precisa haver uma intervenção, situações de violência, não é isso. Mas eu estou falando de coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, coisas de um relacionamento dentro de uma casa com um esposo, com um filho, ou seja solteira, ou seja com a mãe, seja com seus pais, seja com quem for. Essa mulher, ela decidiu ter uma atitude diferenciada, independente do que pudesse acontecer com ela. Porque se ela era otimista, significa que ela tinha problemas para enfrentar. Mas ela sempre era otimista. O que é ser otimista? Eu tenho um problema, mas eu sei que é passageiro. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação, mas eu sei que isso vai mudar na minha vida.
Não importa o tempo que vai passar, eu vou continuar trabalhando. A palavra diz que essa mulher ela era produtiva, ela continuava fazendo o que era necessário. Ela continuava trabalhando, ela continuava tecendo, ela continuava abençoando, ela continuava cuidando. Sendo otimista, tendo fé em todo tempo. Versículo 26. Provérbios 31, 26. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Esse versículo, todos os versículos me ministraram, mas esse versículo é uma mulher que não abre a boca para falar de qualquer maneira, mas ela abre a boca para falar com sabedoria. Ela tem a palavra certa na hora certa. Ela não sai falando tudo que vem na cabeça. E ela não sai falando com rispidez. Mas ela tem bondade e paciência. Será que nós estamos agindo assim ao ensinar os nossos filhos? Será que nós estamos agindo assim a falar algo ao nosso esposo? Ao falar algo dentro do nosso trabalho com alguém que está abaixo da nossa liderança? Com alguém que é de outro setor, com alguém que falou mal de você, com alguém que fez algum problema com você no mercado? Será que nós estamos falando com sabedoria, paciência? Será que nós estamos ensinando com bondade? Efésios 4:29 diz, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Nós temos que ensinar com bondade e amabilidade. Nós temos que se comunicar com as pessoas com bondade e amabilidade. Versículo 27, ela acompanha os seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Ela não é preguiçosa, mas ela faz o que é necessário, no tempo necessário. Versículo 28, seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes, afirmando, muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepuja. A honra vem depois de todo o trabalho realizado. Depois de todos os versículos onde é descrito todo o trabalho dessa mulher, no final, os seus filhos fazem questão de elogiá-la. As pessoas, não vamos falar só de mulher? Vamos falar para os homens com uma conduta inabalável também? As pessoas fazem questão de elogiá-lo. As pessoas do seu trabalho fazem questão de elogiá-lo. Os seus filhos fazem questão de elogiá-lo. Lembrei aqui agora da pastora contando que a Rebeca falou que queria casar com alguém igual ao bispo, na medida do pai dela. Os filhos fazem questão de elogiar os pais quando a nossa conduta é uma conduta que agrada o Senhor. Quando a nossa conduta é uma conduta que está baseada nos princípios da palavra do Senhor. E o seu marido proclama as suas virtudes. Ela é honrada. Só que essa honra só vem depois de todo o trabalho. Às vezes a gente quer receber a honra antes de trabalhar. A gente quer receber a honra, o reconhecimento, as flores, os elogios, os aplausos, antes do trabalho, o chocolate, o presente, o sapato novo para não ter que querer comprar, inventar de comprar e esconder, a blusinha, o vestido. A gente quer receber antes do trabalho. E eu volto a dizer, hoje, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que não é um culto que só tem mulheres. Eu sei que homens vão estar aqui também, e eu não queria falar só, mas
Deus me ministrou sobre esse texto, e eu peço até perdão se de repente eu... Enfim, mas Deus, Ele tem uma medida para as mulheres. Ele tem uma capacidade para nós mulheres diferente. Há um tempo atrás, gosto muito de ler livros. Não tenho tido muita condição, muito tempo ultimamente, mas há muitos anos atrás eu li um livro que falava das diferenças do homem e da mulher. E eu sou da área da saúde, então tem coisas que me fixam na mente. E eu lembro que esse livro falava, que talvez alguém vai se identificar, que quando a mulher chega em casa cansada de um dia de trabalho, a mulher ela já chega fazendo as coisas. Ela vai, põe a roupa na máquina, estende outra roupa, vai lavar a louça, vai fazer comida, vai arrumar a roupa do filho, vai ver a mochila da criança. E o homem, o que ele faz quando ele chega? Ele senta. E aí, esse livro explicava o porquê disso. A mulher, ela foi criada por Deus com mais gordura, em alguns pontos que a gente sabe, arredondados. E a gordura, o que é no organismo? Reserva de energia. E a mulher, ela foi criada... A mulher, ela foi criada com fibras musculares. Nossos músculos, ela tem mais fibra muscular de contração lenta. O que isso significa? A contração lenta é aquela contração de resistência. É aquela contração que ela se contrai e consegue ficar mais tempo contraída. Então, ela tem mais resistência para fazer atividades constantes. Já o homem, ele tem uma quantidade menor de gordura e ele tem músculo com mais fibras de contração rápida, que é força braçal. Então, ele vai, trabalha o dia inteiro, ele usa a força, a contração rápida do músculo dele. Chega no final do dia, o que acontece? Acabou a energia. Aí, por isso que a mulher chega fazendo um monte de coisa e o homem chega e precisa sentar e descansar. E eu falei, Jesus, é injusto isso. É injusto. Mas, se o Senhor nos deu essa capacidade, Ele vai nos dar condições de fazer aquilo que é necessário. Eu não estou isentando o homem da sua responsabilidade, amém? Porque se a mulher trabalha fora, a mulher tem a sua rotina de fora também, ela às vezes vai precisar de um auxílio, alguma coisa, amém? Eu fui criada com um pai que trabalhava fora todos os dias e a minha mãe cuidava da gente em casa todos os dias. E o meu pai, trabalhando fora, mesmo com a minha mãe o dia inteiro em casa, meu pai fazia questão de chegar à noite e a louça da janta era dele. Mesmo trabalhando fora o dia inteiro. Então, por quê? Porque ele entendia, a mulher ficou, a minha esposa ficou o dia inteiro fazendo atividades de casa, vou dar um descanso para ela já cozinhou, vou lavar a louça da janta. Então, eu tive uma criação assim. Eu sei que os homens podem também fazer as coisas. Mas, o que eu estou querendo trazer aqui, Deus vai preparar um dia para ministrar os homens. A ideia era falar sobre essa mulher, naquilo que a gente precisa em nós, mudar em nós mulheres, aquilo que a gente precisa aprender com essa mulher, na medida que a gente precisa mudar. Porque quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente toma a nossa atitude de fazer, independente se o outro está fazendo, a mudança no todo acontece. As pessoas percebem que você está agindo diferente. Versículo 30, Provérbios 31, versículo 30 diz: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme Yahvé, o Senhor, esta será honrada. O temor ao Senhor nos impulsiona a obedecer, e isso traz a honra. A obediência ao Senhor nos traz essa bênção e essa honra. Então, no final, a palavra do Senhor diz que essa mulher será honrada. Versículo 31. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade.
ao final existe uma promessa do Senhor. Seja essa mulher virtuosa recompensada pelo quê? Pelos seus merecimentos. Ela mereceu a sua recompensa. E as suas boas obras são proclamadas. As suas boas obras garantiram a honra. Talvez você já está exercendo as boas obras e a honra ainda não chegou. Mas há uma promessa dentro da palavra do Senhor. A promessa já foi estabelecida há muitos anos atrás, antes de eu e você existir. A promessa e a palavra do Senhor, ela não se equivoca, o Senhor não se equivoca, não erra, o Senhor não mente, a sua palavra é um decreto sobre a nossa vida. E nós precisamos tomar posse dessa palavra que é decretada sobre nós. Como eu falei, esse texto me ministra, o pastor Paulo sabe quantas coisas ainda eu preciso aprender dentro desse texto com essa mulher virtuosa. E quantas vezes eu só quis fazer o bem para o meu esposo quando eu me sentia bem. E quantas vezes eu só quis honrá-lo quando eu me sentia honrada. E quantas vezes eu só quis cuidar dele quando eu achei que eu era cuidada. E se eu achava que eu não estava sendo cuidada, quantas vezes eu quis negligenciar as coisas que eram necessárias eu fazer. Esse texto, ele nos confronta, tanto homens quanto mulheres, a sermos melhores, a nos desafiarmos a sermos melhores. Diante da palavra, diante dos ensinamentos que o Senhor tem na palavra. Porque esse texto fala sim de uma mulher. Esse texto sim ensina mulheres, mas tem tantos versículos que ensinam homens que os homens precisam aprender, precisam desempenhar, precisam desenvolver. Quantas vezes eu quis cobrar o meu esposo de atitudes que ele não fazia comigo. Só que eu preciso entender qual é o meu papel, o que eu posso melhorar. A medida posta aqui em Provérbios 31 é uma medida alta, eu sei, eu briguei com o Senhor muitos dias sobre essa palavra. Eu lia esse texto nos meus devocionais, todo dia eu lia um provérbio. Então, todo mês eu chegava no provérbio 31 no final do mês. E teve um mês que Deus me fez ler todos os dias provérbio 31. E eu briguei com o Senhor, porque eu falei, Senhor, eu estou tão cansada. É tanta coisa para fazer, é tanta tarefa, tanta atividade. Mas o Senhor, Ele tem esse ensinamento para nós. E como eu falei, cada um tem que pegar a sua medida. O que hoje, como o bispo diz, pegar um versículo e colocar em prática. O que hoje eu posso aprender? Talvez eu e você nunca vamos chegar à medida perfeita da mulher de Provérbios 31. Talvez a gente nunca vai chegar, e eu acredito que a gente nunca vai chegar mesmo à medida perfeita de Jesus. Mas o que a gente precisa fazer hoje? Qual medida a gente pode pegar hoje para nós e começar a exercer dentro da nossa vida para a gente ser melhor? Existe um livro que eu li que fala também, que chama O Poder da Esposa que Ora. Quando eu recebi esse livro, eu lembro que eu pensei, agora o negócio vai mudar. Porque eu vou aprender o poder da mulher que ora. É poder, glória, autoridade. E aí o livro começa falando o quê? Se você acha que você vai, com o poder da oração, mudar o seu esposo à maneira que você quer, você está enganada. E aí, o livro nos ensina a nós fazermos a nossa parte. E intercedendo, pedindo para o Senhor mudar aquilo que é necessário no outro. E isso cabe também para os homens. Talvez hoje você ouviu todos esses versículos da mulher de Provérbios 31 e pensou, a minha mulher não é assim. Talvez você ouviu todas essas características, essas qualidades e pensou, poxa, a minha mulher precisava ser diferente. E o que eu e você precisamos fazer para ver a mudança? As mudanças mais impactantes dentro do meu casamento ocorreram quando eu não cobrei, quando eu não falei, mas quando eu só orei.
E eu tenho certeza que se o pastor Paulo subir aqui, ele vai falar que ele viu diferença também quando ele orou. E a gente continua sendo trabalhado. E a gente continua sendo ministrado. E a gente continua aprendendo com o Senhor até quando Ele voltar. Gênesis 2:18 diz. Gênesis 2:18. Então declarou Yahvé o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Eu acredito que o Senhor, ao deixar esse texto para nós, Ele não estava dizendo que a mulher deveria fazer tudo e o homem não fazer nada. Mas nos mostrar a essência dessa mulher. E nos auxiliar a ajustar a nossa realidade, aquilo que a gente precisa fazer para ser ajudadora. E para ser correspondente diante de cada realidade. O que dentro da sua casa o seu esposo precisa para que você se transforme na ajudadora, para que você corresponda àquilo que ele precisa de você? O que dentro do seu trabalho o seu chefe precisa que você faça para você ser ajudador e correspondente em algo? O que dentro da sua casa o seu pai e a sua mãe precisa que você mude para você ser ajudador e correspondente? O que dentro da tua faculdade o teu colega, o teu amigo precisa que você mude para você ser um ajudador e um correspondente, para você ser auxiliador em alguma coisa? Em outras traduções diz: farei uma ajudadora idônea. O que significa idônea? Que tem condições, competências, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada tarefa, apto, capaz e competente. Se Deus disse na sua palavra: farei uma ajudadora idônea, então Ele já nos fez apta, capaz e competente para exercer. Como eu falei, o foco aqui principal era para nós mulheres hoje. Mas os homens, eles têm uma medida alta que o Senhor colocou. Em Efésios 5:25 diz: marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, sacrificou-se por ela. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E a palavra diz, inclusive, em primeira carta de Pedro 3:7. Primeira carta de Pedro 3:7, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A medida dos maridos também é alta. Deus vai ministrar eles também. Mas decida hoje, eu e você, fazer a nossa parte. Apesar das circunstâncias, apesar do que aconteceu, apesar do que o outro faz, seja homem, seja mulher, decidamos hoje fazer a nossa parte, o que nos cabe mudar, o que nos cabe fazer de diferente dentro da palavra do Senhor, para viver a mudança que o Senhor quer para os nossos lares. Deus, Ele já estabeleceu homem e mulher para andarem em concordância, em unidade, em comunhão. Deus já nos deu essa sabedoria, essa capacidade, essa competência. Deus já nos habilitou e nos capacitou com o que é necessário. Não só dentro dos nossos lares, mas dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade. Deus já nos deu a sabedoria, a capacitação para a gente exercer. Mas nós precisamos aprender com o Senhor. Qual é o caminho que Ele quer que a gente trilhe? Quais são as decisões que Ele quer que eu escolha? O que Ele quer? Qual é a conduta que Ele quer que eu tenha dentro do meu trabalho? Qual é a conduta que o Senhor quer que eu tenha dentro da minha casa? Para que eu possa colher ao final, como essa mulher de Provérbios 31, a honra, o reconhecimento e a recompensa pelas suas obras, pelo seu merecimento. Amém?
Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Quem recebeu a palavra?